Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à unidade 3 da disciplina de Educação Financeira aplicada à Medicina Veterinária. E agora nós vamos começar a especificamente falar mais sobre os investimentos, né? A parte que certamente todos nós estamos mais ansiosos para que a gente possa aqui conversar nessa disciplina. Então, nós vamos falar de investimentos pessoais, de risco, de retorno, das formas da gente construir a nossa renda passiva, o que é liberdade financeira, né? E como que eu vou buscar a liberdade financeira. Vamos falar sobre os juros compostos, sobre o fator tempo, especificamente agora, já nessa aula de número 1. Vamos relembrar conceitos importantes sobre a Previdência e entrar de cabeça na renda fixa, na renda variável, nos investimentos no exterior, nas criptomoedas, na reserva de valor. Enfim, vamos falar sobre todos os métodos de investimento que nós acreditamos ser extremamente importantes para você, graduando em medicina veterinária. Bom, pessoal, eu começo essa aula falando de uma frase bem importante do Albert Einstein, né, que já dizia que a força mais poderosa do universo são os juros compostos. Então, a gente vai começar a estudar, nesse primeiro momento, sobre os juros compostos, né, uma grande ferramenta que a gente tem para que nós possamos aí potencializar os nossos retornos no mundo dos investimentos. Bom, pessoal, então imaginemos que você, médico veterinário, faça um investimento de R$ 1.000 em um determinado investimento, como, por exemplo, a poupança, onde nós temos aqui uma rentabilidade mensal, hoje em 2021, no momento que eu gravo esse vídeo, de 0,5% ao mês, pessoal. Então, você foi lá, né, você é veterinário, né, fruto do seu trabalho, sobrou R$ 1.000 aí do seu salário, você investiu esse R$ 1.000 na poupança e uma rentabilidade de 0,5% ao mês, você estaria então tendo um retorno aí de aproximadamente R$ 5. Isso, pessoal, são os juros simples, né? A gente investiu numa renda fixa, né? Ou seja, onde eu sei que eu vou ter aquele retorno, né? A garantia da renda fixa, e você tem, por exemplo, aí uma rentabilidade de R$ 5 mediante a esse 0,5% ao mês. Bom, pessoal, e vamos supor que você, ao invés de gastar esses R$ 5, você reinvestiu esses R$ 5. Então, você pegou aquele montante que você tinha lá de R$ 1.000, pegou o seu rendimento de R$ 5 daquele mês e você, ao invés de gastar, você colocou naquele montante de R$ 1.000, você colocou mais 5. Agora você tem, então, R$ 1.005, pessoal. R$ 1.005 agora, que também vai render mais 0,5% ao mês. Então, quando você reinvestiu esses dividendos, né, vamos colocar assim, esses R$ 1.005, você passa a ter uma rentabilidade, né, de R$ 5 daqueles 1.000 que você já tinha colocado e mais R$ 0,025 do seu rendimento que você reinvestiu, pessoal. Então, agora, pessoal, esses R$ 5 eles renderam mais, né? Porque você colocou mais um pouquinho desse dividendo, né? Ou seja, R$ 1.000 continuou te rendendo R$ 5, mas agora que você já tinha R$ 1.005, você teve o rendimento sobre 1.000 e mais o rendimento sobre os R$ 5 que você reinvestiu, o que totalizou 0,025 de reais. Ok, pessoal? Então, agora você vai pegar mais uma vez essa sua remuneração, tá, desse 0,025 e vai reinvestir, né, os 5 mais os 0,025, né? Ou seja, você está reinvestindo, então, os 5,025 agora no terceiro mês, por exemplo. Então, você passa agora a ter uma rentabilidade de 0,5% em cima de todo o montante, né? Dos 1.000 que você já tinha colocado, dos 5 que você tinha reinvestido, né? E agora, tá? Dos 5,025, né? O que vai te gerar aqui, por exemplo, uma rentabilidade agora em cima desse montante e você passa a ter R$ 1.000, tá? E 10 mais 0,025, né? Ou seja, 1,010,025. Ou seja, isso aqui você agora começa a trabalhar com juros compostos. Ok, pessoal? Então, agora você passou a ter acumulado, né? 1.010 e 0,25, né? Difícil a gente entender porque está muito fracionado ainda, né? Mas é como se você tivesse aqui 1.000, né? Mais
2 vezes R$ 5, que são R$ 10, mais aqueles 0,025, né? Ou seja, aí no próximo mês você vai ter uma remuneração em cima desse novo montante. E a sua remuneração passa a ser de 5,050125. E se você reinvestir mais uma vez esse lucro que você teve, você vai ter começar a se formar no seu investimento o que a gente chama aí de bola de neve. Ok, pessoal? Então, para tornar a coisa um pouquinho mais clara, eu simulei aqui, pessoal, dois tipos de investimento em renda fixa. Então, vamos nós. Ó. Eu peguei um investimento em renda fixa chamada Tesouro IPCA. Hoje você já sabe o que é IPCA, né? IPCA é um benchmark associado à inflação, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Então, existe um tipo de investimento no Tesouro Nacional que é atrelado a esse benchmark, né? Ou seja, você tem aquele tesouro que é o Selic, né, o benchmark Selic, mas você também tem o benchmark associado aí ao IPCA. Então, agora, vamos supor que você vá fazer um investimento de R$ 30 mil, tá, no Tesouro IPCA 2045. O que significa 2045? Significa que o prazo para você resgatar esse investimento sem nenhuma perda é em 2045, né? Mais precisamente aqui no dia 15 de maio de 2045, né? Um investimento aí de longo prazo. Então, você está fazendo um investimento agora em 2021 e você pode resgatar conforme combinado aqui em maio de 2045. Ou seja, vamos lá. Então, se você investe R$ 30 mil e vamos supor que você vai aportar todo mês R$ 100, né? Você entendeu o milagre dos juros compostos, né? Você entendeu que você precisa desses juros compostos para fazer a bola de neve, né? Os seus investimentos crescerem cada vez mais. E aí você resolveu colocar R$ 30 mil, tá? Assim que você se formou, você tinha um dinheirinho guardado, né? Fez lá, contratou aí esse investimento e todo mês você vai aportar R$ 100 para potencializar os seus ganhos. Então, preste atenção aqui, pessoal. Quando você fez isso, em 2045, você vai resgatar R$ 256.947,81. Por quê? Porque além desses 30 mil que você investiu inicialmente, pessoal, você todo mês colocou R$ 100. Então, você passa a ter o rendimento sobre os 30 mil, tá? E sobre cada R$ 100 que você reinvestiu em cada mês. Ok, pessoal? E isso faz com que você tenha aí essa grande potencialização dos seus investimentos. Agora, preste atenção como que os juros compostos são interessantes, pessoal. Vamos supor que você não vai fazer mais R$ 100 de investimento, você vai fazer R$ 1.000, né? Então, vamos supor que você se programou, né? Depois dessa disciplina de educação financeira, você entendeu tudo que você tem que fazer, está ganhando o seu dinheirinho, está poupando o seu dinheirinho, e você entendeu que você tem condições de aportar R$ 1.000. Então, vamos supor, se você aportar só 100 durante esses 20 e poucos anos, você terminou aqui esse investimento com quase R$ 257 mil. Se você, ao invés de 100, aportar 1.000, pessoal, então, ó, você investiu 30 e todo mês você colocou R$ 1.000, você teve os incríveis R$ 981 mil de rendimento. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos lá. Primeiro exemplo, 30 mil investidos, mais R$ 100 de aporte mensal, você chegou no final de 2045, no meados de 2045, quando vence aqui o seu título, você teve aí uma remuneração de 256 mil. Se você aportar R$ 1.000 todo mês, você passa a ter o resgate nesse prazo aí de R$ 981 mil. Por quê, pessoal? Porque você soube explorar o milagre dos juros compostos. Então, isso é o juro composto, é você fazer juros sobre juros, né? Reinvestiu os dividendos e todo mês estava lá aportando mil e fazendo só aquela sua bola de neve crescer. Esse é o milagre dos juros compostos. Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês mais um gráfico, tá? Uma simulação que a gente fez de investimentos, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? Então, aqui nós temos aqui em rosa
uma carteira de um investidor que não investiu os seus dividendos, ou seja, ele fez um aporte, ele comprou alguns ativos, tá? Por exemplo, aqui ele comprou, ele comprou esses ativos aqui no início dos anos 2000, tá? Então vamos supor que eu, tá, assim que eu entrei na graduação, tenha comprado aí alguns ativos no início dos anos 2000 e eu não reinvesti os dividendos, ou seja, eu peguei aqueles dividendos e gastei, né? Então todo mês ou a cada 3 meses, né, uma empresa X, Y e Z pagou alguns dividendos da minha conta corrente, eu simplesmente gastei, né? Gastei com o meu lazer, gastei com as minhas contas, pouco importa, né? Então, se eu não reinvestisse esses dividendos, o que eu investi no ano 2000 teria feito aqui em 2018 uma rentabilidade que me traria em torno aqui de 1,5 mil reais. Ou seja, vamos supor assim, ó, eu peguei, tá? Aportei R$ 1.000 lá atrás e anos depois esses R$ 1.000 viraram aqui pouco menos de R$ 2.500. Por quê? Porque eu simplesmente não reinvesti esses dividendos. Agora, se eu investir R$ 1.000 lá no ano 2000 e toda vez que eu recebi dividendo dessas ações, eu reinvesti esses dividendos, né? Então, vamos acompanhar a curva aqui em azul. Eu reinvesti esses dividendos, então já em 2018 eu tinha aqui um pouco mais de R$ 4.500, ou seja, R$ 4.700. Então, R$ 1.000 reinvestindo os dividendos se transformaram em R$ 4.700. Se eu nunca mais aportei nada, tá, pessoal? Eu comprei aqui algumas ações, gastei R$ 1.000, eu nunca mais comprei novos ativos, mas toda vez que essas empresas me pagaram algum dividendo, eu reinvesti. Tá? Eu não tirei do meu bolso, eu simplesmente reinvesti. O que foi R$ 1.000 de aporte se tornou agora R$ 4.700. Ok, pessoal? Então é isso que acontece quando você reinveste os seus dividendos, né? Então, como eu coloco aqui, ó, se você come a sua semente, ela não vai te gerar os frutos e ela vai acabar em pouco tempo, né? Então, se eu plantei uma semente, né, aqui 2021, plantei uma sementinha, pessoal, a ideia é que a gente deixe essa sementinha dar frutos e a gente reinvista esses frutos. A gente pega esses frutos que a gente está ganhando agora no curto prazo e planta esses frutos novamente, para que essa árvore possa ser tão grande para que no longo prazo eu possa viver somente desses dividendos, tá, pessoal? Isso, então, é o milagre dos juros compostos. Então, quando a gente pensa na mentalidade do investidor de longo prazo, o que a gente tem que pensar? A gente tem que fazer aporte frequente, tá? Então, o ideal é que toda vez que a gente pense em fazer um investimento, você faça aporte todo mês. Os aportes devem ser mensais. A gente tem que trabalhar para que esses aportes sejam cada vez maiores, né? Como que eu vou aumentar os meus aportes? Trabalhando mais, né? Ganhando mais, melhorando a minha renda, tá? Para que esses aportes sejam maiores. Então, a gente viu que, no primeiro exemplo, se eu aportei R$ 100, eu tive um rendimento X. Quando eu passei a ter um aporte de R$ 1.000, eu tive um rendimento muito maior, tá? E outro, eu preciso deixar os juros compostos trabalhar para mim. Então, não gastem esses valores, pessoal. Não gastem os seus dividendos. Os dividendos, no curto prazo, foram feitos para que você possa reinvestir, de modo que você tenha uma árvore tão grande daqui a 20, 25, 30 anos e você possa viver somente de renda passiva. Bom, pessoal, então já dizia, né, esse grande investidor, né, Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos. Se alguém está sentado na sombra hoje, foi porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Então, essa é a nossa filosofia, a nossa mentalidade de longo prazo. Bom, e seja paciente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a história de Warren Buffett, tá? Warren Buffett, quando ele tinha, por exemplo, 21 anos, né, que é a idade mais ou menos dos senhores, ele tinha investidos apenas US$ 20.000, né? Opa, US$ 20.000 é muito, pessoal. Lógico, né? Ele começou a investir com 14 anos, né? Então, ele começou com US$ 5.000 lá em 14 anos. Tá? Eu vou te mostrar como que ele conseguiu isso. Mas se você acompanhar ele continuou com um patrimônio relativamente pequeno. Ele atingiu o primeiro milhão só com 30 anos, tá? Com 40 anos, ele tinha mais ou menos aqui US$ 25 milhões, mas ele explodiu mesmo, pessoal, depois dos 60 anos. Ó.
depois dos 66 anos, que ele chegou a 17 bilhões de dólares, e hoje, com 87 anos, ele tem quase um patrimônio de 90 bilhões de dólares. Mas por quê, pessoal? Ele deu o primeiro passo, né? Ele começou cedo, tá? Ele soube explorar o milagre dos juros compostos, né? E o fator tempo é muito importante, tá? Mas ele não desistiu, né? Ele investiu para o longo prazo e hoje, certamente, ele pode viver totalmente de forma passiva. Bom, e como foi que o Warren Buffett começou, pessoal? O Warren Buffett ele sempre foi um empreendedor, desde que ele tinha aí seus 14 anos. Então, quando criança, ele entregou jornal. Quando criança, ele vendeu doces, né? Ele vendia bala, ele vendeu doces. Ele começou a comprar refrigerantes para vender. Ele revendia também as latas de Coca-Cola para que pudessem fazer a reciclagem. Então, tudo que o Warren Buffett podia na época, ele fez para conseguir ter uma renda, né? Antes dele ser, por exemplo, o grande investidor que ele se tornou ao longo da sua trajetória. E quando ele recebeu os primeiros dólares, né, dos seus mini negócios, né, enquanto criança, ele fez um investimento maior, né? Ele comprou uma terra, né? Ele comprou um sítiozinho lá no interior dos Estados Unidos, tá? E começou a fazer também os primeiros investimentos no mundo agrícola, no mundo agropecuário. Comprou cabeça de gado, né? Plantava uma série aí de grãos, tá? Então ele sempre teve uma visão empreendedora, tá? E hoje, pessoal, quando a gente olha o Warren Buffett, que é esse senhor que está aqui, ó, esse velhinho aqui, são dois velhinhos, né? Esse aqui é o Charles Munger e esse aqui é o Warren Buffett, tá? O Charles Munger foi o mentor do Warren Buffett, tá? E hoje o Warren Buffett, por exemplo, ele é um dos maiores donos aí da Berkshire Hathaway, que é uma das maiores empresas do mundo, pessoal. Se não me falha a memória, está entre as 10 empresas com maior valor de mercado. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que você tem que entender aqui? Tem que dar o primeiro passo, né? Nem todo mundo nasceu rico, né? O Warren Buffett, por exemplo, nasceu numa família pobre e ele prosperou. Lógico que é mais fácil prosperar rico, é sim, mas a gente tem vários exemplos aí no mundo de pessoas que vieram de família pobre e conseguiram prosperar, como o Warren Buffett. Ok, pessoal? E se você acha que o Warren Buffett hoje ele esbanja, né, o seu dinheiro, né, o seu patrimônio aí de quase 100 bilhões de dólares, o Warren Buffett até hoje ele come no McDonald's com os tickets que sobram dos seus negócios de jornal. Então, por exemplo, como ele assina vários jornais, né, como ele é um cara estudioso do mercado financeiro, ele recorta aqueles tickets, tá? Aqueles cupons de desconto, e ele vai juntando, e ele vai no McDonald's, por exemplo, com aqueles cupons aí para tomar lá o seu refrigerante, seu milkshake, sua batata frita. Então, assim, pessoal, dizem os estudiosos do mercado, né, que quem tem mais é aquele que gasta menos, né? Não somente aquele que ganha mais. Se você ganhar muito e gastar muito, você não vai sair da corrida dos ratos, né? E hoje, por exemplo, ele tem o privilégio aí de ser considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Tem grandes afinidades aí com Bill Gates, por exemplo, que aparece aqui com ele nessa foto, com Elon Musk e com todos os outros